alunos do quinto ano. Na aula da semana passada, nós estávamos conversando sobre bandas e fanfarras, também sobre a diferença que elas têm entre si. Você também já deve ter feito uma pesquisa sobre uma banda que pode ser a sua banda favorita ou uma outra que você tenha achado interessante pesquisar. E você então descobriu que as bandas, elas praticam estilos, repertórios diferentes e também são compostas por vários instrumentistas com instrumentos dos mais diversos tipos. Na nossa aula de hoje, nós vamos completar o nosso estudo falando sobre um grupo um pouco maior de instrumentos, chamado de orquestra. Você já ouviu falar em orquestra? As orquestras, elas são agrupamentos instrumentais especiais para execução de música clássica. As orquestras, elas podem ser constituídas até de 80, 100, 120 músicos que estão unidos em um conjunto que precisa harmonizar a música e tocar perfeitamente no mesmo nível sincronizado. A palavra orquestra, ela é uma palavra antiga. Desde os gregos, lá na Grécia Antiga, essa palavra já era utilizada, porém com um sentido diferente do sentido que nós utilizamos hoje. Para os gregos, orquestra era o lugar onde estavam o meio entre o cenário e também o público. Então, para os gregos, a orquestra era o espaço que está constituído como um semicírculo, estava entre o público que ficavam nas arquibancadas e o cenário, onde iria ser apresentado uma peça de teatro. Hoje, nós não utilizamos a palavra orquestra com este mesmo sentido. Chamamos de orquestra um grupo de instrumentos e instrumentistas que se especializaram na execução da música clássica. As orquestras, elas passaram a existir de verdade a partir de 1607, com o mesmo sentido que nós atribuímos hoje. A história conta que um compositor chamado de Cláudio Monteverdi, ele italiano, compôs uma música, uma ópera, e essa peça operística, ela começou a determinar quais instrumentos deveriam tocar naquele momento para a ópera chamada Orfeu. E desde então existe a orquestra com esse mesmo sentido que nós conhecemos hoje. Existem dois tipos de orquestras, as orquestras sinfônicas e as orquestras filarmônicas. Hoje em dia, quase não há distinção entre elas, mas atribuía-se o sentido de orquestra sinfônica àquela que era mantida por um órgão público, por um governo. E as orquestras filarmônicas, elas já eram sustentadas, apoiadas por instituições privadas, por patrocinadores que eram amantes de música e, ao mesmo tempo, aplicavam os seus recursos de forma a manter, pelo gosto, pelo apreço, a música clássica, aquele grande conjunto, que não é nada barato, já que são muitos músicos, os músicos precisam entender de música, eles são formados pela faculdade de música e eles precisam de ter longos e constantes ensaios para conseguirem executar tudo da maneira adequada. A orquestra, ela é constituída por 5 famílias de instrumentos. Existem as cordas,
Existem as madeiras, existem os metais, os instrumentos de teclas e também os instrumentos de percussão. Você já conhece os grupos dos instrumentos musicais que foram estudados no ano passado. A composição de uma orquestra, ela é constituída por violinos, os primeiros violinos, os primeiros, os segundos, os terceiros violinos. Existe também o grupo das violas, existe o grupo dos violoncelos, então este é o grupo das cordas. Existe também o grupo dos instrumentos de sopro, flautas, flautins, oboés. Tem os instrumentos de corda, como a harpa. Tem os instrumentos de teclas, como o piano. E existem os instrumentos de percussão, que ficam na retaguarda, na parte posterior da orquestra, como, por exemplo, os símbolos, os tímpanos, os tambores, a caixa, xilofones e assim por diante. São vários tipos de instrumentos que podem compor uma orquestra. Isso é variável. O número de músicos, o número e a espécie de instrumentos será variável. Mas uma orquestra é sempre um grupo muito grande de instrumentos e instrumentistas. Antigamente, as pequenas orquestras eram chamadas também de bandas musicais. Hoje nós já fazemos essa distinção entre banda, fanfarra e orquestra. E é um agrupamento que é muito apreciado por várias pessoas. Não é toda cidade que possui um teatro de ópera onde pode abrigar a apresentação de uma orquestra, porque os teatros de ópera são teatros muito grandes, que têm um público de 3.800 pessoas ou mais. E por isso as apresentações elas têm também um preço um pouco mais alto, já que é necessário um grande investimento para que essas orquestras elas sejam mantidas. Um exemplo de orquestra que é muito famoso no Brasil é a Orquestra Sinfônica da USP, ou OSUSP. E para esta semana, que tal você fazer uma pesquisa na web e encontrar um trecho de uma apresentação de uma orquestra e tentar, enquanto você está ouvindo a apresentação, diferenciar os sons dos instrumentos que ela executa, se são de corda, se são de sopro, se são instrumentos de teclas ou se são instrumentos que você consegue discernir e quem sabe você até se pegue apreciando esse tipo de espetáculo. Vamos lá? Um grande beijo e até a nossa aula da semana que vem.